Meus prezados irmãos, vererandas irmãs, você também que nos ouve pela Rádio Bom Jesus ou pela internet, hoje estamos no 4º domingo da Quaresma. A igreja coloca no meio do rigor quaresmal esse domingo, o domingo chamado Domingo da Alegria, também porque nós temos que lembrar que a nossa vida, embora seja marcada de um grande rigor, de uma grande austeridade, a vida do cristão é marcada pela radicalidade do Evangelho, sim, mas sempre acompanhada com a alegria que vem do alto, a alegria que é consequência da nossa união com Deus. Portanto, mesmo que nós sejamos austeros, e devemos ser, como os santos foram, mas os santos também foram, além de serem austeros, eles foram alegres. Eles foram sempre radiantes, porque, de fato, eles estavam sempre unidos a nosso Senhor. Vamos refletir um pouquinho sobre a primeira leitura, rapidamente, e depois vamos para o Evangelho. A primeira leitura talvez seja um pouco enigmática para nós, um pouco difícil de ser entendida à primeira vista, mas ela é fácil. São Paulo, ao falar dos judeus e dos cristãos, São Paulo lhe faz uma comparação. Sabem que, no tempo de São Paulo, os judeus perseguiam os cristãos. Havia uma verdadeira perseguição entre aqueles que eram adeptos ainda do judaísmo, os fariseus, os saduceus, aqueles que crucificaram nosso Senhor, e também para com os primeiros cristãos, principalmente para com os apóstolos, aqueles que pregavam os evangelhos, os primeiros discípulos, etc. Bom, São Paulo ele diz o seguinte, vamos olhar para Abraão, que é o pai da promessa, pai dos crentes, daqueles que têm fé. Abraão, ele acreditou, por isso, ele é considerado um dos maiores patriarcas. Né? Tanto que quando Deus vai se revelar, ele se revela como o Deus de Abraão. Abraão, Isaque e Jacó são os patriarcas. Mas Abraão, já com idade avançada, nós sabemos a história, não teve filhos. E não ter filhos, não ter descendência, significa que o nome da família não vai para frente. E não é só isso. Significava, sobretudo, que Deus não tenha abençoado bastante para aquele casal. Não tenha dado uma bênção. Porque o filho sempre é visto como uma bênção. É nessa sociedade materialista, consumista, egocêntrica, que os casais olham para o filho como se fosse uma desgraça. Uai, você não tem televisão na sua casa, não? Mais um filho? Terceiro, quarto? É um absurdo isso. Por quê? Essa sociedade, ela vê um filho como um atrapalho, não como uma bênção de Deus. Tanto é assim que depois os meios de comunicação e os governantes depois vão colocar até mesmo o descarte do filho, que é o aborto, né? Que é um absurdo, que é algo que clama aos céus. Bom, muito bem. Mas Abraão, não tendo filho, Deus promete a ele uma geração numerosa. Tão numerosa como as estrelas do céu, como as areias do mar. Mas Abraão não tinha filho. Então, nós sabemos da história de Abraão. Primeiro ele teve um filho com uma escrava, Agar, chamado Ismael. Depois, Abraão teve um filho com a sua própria esposa, Sara. Como é que é o nome do filho de Abraão? Isaque. Isaque quer dizer filho da promessa. Bom, aí São Paulo faz uma comparação. O filho da escrava e o filho da livre. Filho da promessa. E ele diz, olha, nós não somos filho da escrava, nós somos filhos da livre. Nós não estamos mais presos às leis todas dos judeus, ao judaísmo. Nós agora estamos livres porque Cristo nos libertou. É isso que São Paulo fala na primeira leitura. Né? Agora, é claro, para nós cristãos, nós temos que nos lembrar que Cristo nos libertou. Mas não significa isso que nós estamos dispensados de procedermos corretamente. Né? Às vezes, a gente pode pensar assim, não, Cristo já me libertou, estou salvo. Aceita o Senhor Jesus e será salvo. Não é simplesmente isso. Nós temos que fazer a nossa parte com responsabilidade. Bem, essa é a primeira leitura. Mas o Evangelho de hoje,
ele nos fala da multiplicação dos pães. É o capítulo 6º do Evangelho de São João. Se tiverem oportunidade em casa, durante essa semana, leiam o capítulo 6º. No capítulo 6º aparecem 2 milagres. Jesus multiplica os pães para aquela multidão de mais de 5.000 pessoas. E Jesus anda sobre as águas. Logo em seguida ele entra na sinagoga de Cafarnaum e faz um grande discurso prometendo a Eucaristia. Então primeiro ele multiplica os pães e depois o povo ainda tinha na sua mente, na sua memória, o milagre incrível que Jesus fez, porque não precisa que eu repita, né? Com 5 pães, Jesus alimentou 5.000 homens e sobraram ainda, quantos cestos? 12 cestos, com 5 pãezinhos e 2 peixes. Alimentou aquela multidão, né? E o evangelista fala que saciou aquela multidão. Então, o milagre de Jesus. Mas depois Nosso Senhor vai falar, olha, eu sou o pão descido do céu. Quem não comer a minha carne e não beber o meu sangue, não terá vida eterna. Os judeus ficaram desesperados com essa palavra de Jesus. Eles ficaram realmente desesperados. Por quê? Porque eles entenderam essa passagem de Jesus no sentido ao pé da letra, mas de uma maneira distorcida. Eles não entenderam a Eucaristia, como nós a temos e entendemos, mas eles entenderam no sentido literal ao pé da letra, no sentido de ter que comer a carne de Jesus e beber o seu sangue. Antropofagia, né? Comer a carne humana, coisa horrível. Bem, então os judeus se abandonaram, deixaram Jesus sozinho. Mas Jesus virou para os discípulos, os apóstolos disseram assim, e vocês? Também querem ir embora? Como que dizendo, olha, sem a Eucaristia eu não faço nada. Mas sem vocês eu posso. Mas sem a Eucaristia não. A importância, meus prezados irmãos, da Eucaristia, da comunhão. Esses dias agora, na quinta-feira, na sexta e no sábado, nós tivemos aqui na paróquia 36 horas de adoração ao Santíssimo. 36 horas. Quem é de vocês que tirou uma horazinha para adorar Nosso Senhor? Levanta a mão. Isso. Muito bem. Uma grande multidão. Muito bem. Então, minha gente, nós temos que valorizar aquilo que nós temos. Nós temos que valorizar a Santíssima Eucaristia, que é a comunhão. Sabe por quê? Porque é Jesus que disse, se a gente não comunga, nós não vamos para o céu. Credo, Padre, mas Jesus que disse, se não comerdes a carne do Filho do Homem, se não beberdes o seu sangue, não tereis a vida eterna. Significa, minha gente, pouquíssimas vezes no Evangelho, eu gosto de vir aqui no meio do povo, tem gente cochilando, daí a gente dá uma cutucada assim, eles acordam. Pouquíssimas vezes no Evangelho, Jesus fala assim, se não fizerdes isso, não entrareis no céu. Pouquíssimas vezes. Não é? Se não vos converterdes e vos tornares como crianças, não entrareis no reino. E agora Jesus fala também, se não comerdes a minha carne, se não beberdes o meu sangue, não tereis a vida eterna. Padre, significa que eu que não comungo. Então, vamos fazer um exame de consciência. Quanto tempo faz que você não comunga? Pensa aí, faz as contas. Vou dar 2 segundos para vocês pensarem. Vamos ver. Faz 10 dias, 1 mês, 1 ano, 3 anos, 10 anos. Peraí, você deve se preocupar. Por quê? Porque Jesus disse, gente, há uma garantia para nós, a comunhão. A garantia do céu. Por isso que a Eucaristia é chamado penhor de vida eterna. Ou seja, certeza do céu. Se você quer ter certeza que você vai para o céu, a única maneira de fazer é a Eucaristia. É comungar.
É a sagrada comunhão. Mas não basta fazer simplesmente a comunhão à torta e à direito. Nós temos que comungar bem. Santo Tomás de Aquino, naquele hino tão conhecido, Adoro te devote, vos adoro devotamente. Ele fala assim, olha, comungam os bons, comungam os maus. Os bons comungam para o céu. E os maus para a sua condenação. Então nós temos que fazer bem a comunhão. Ou seja, nós temos primeiro que estarmos unidos a Deus na graça de Deus. Sem o pecado mortal. Aí que entra a confissão. Então eu quero fazer o seguinte, minha gente. Mais uma vez quero chamar a atenção dos senhores e das senhoras para a Sagrada Eucaristia. A comunhão. Vamos valorizar aquilo que nós temos. Jesus na Eucaristia não é como uma imagem que nós vemos. Olha aquela imagem lá, por exemplo, o vitral. Jesus crucificado. Ali está a imagem de Jesus crucificado. A imagem de Jesus crucificado nos lembra Jesus. Jesus não está na imagem. Correto? Me corrijam se estiver errado. Jesus não está na imagem. A imagem ela existe como uma foto. Para lembrar. Eu olho a foto da mãe e me lembro a minha mãe aqui. É isso? Agora, Jesus no sacrário, olha para o sacrário. Todo escondido, tem o cálice, ainda tem o quadrinho da sacra, tem o véu do... Depois está Jesus, todo escondido, completamente escondido ali, esquecido às vezes. Jesus está ali, não está como está ali no vitral, diferente. No vitral é uma imagem para nos lembrar, uma recordação. Já no sacrário, Jesus está vivo, presente. Presente com seu corpo, seu sangue, sua alma, sua divindade. Olha, Jesus sabe quando nós estamos na igreja. Jesus nos espera no sacrário. Quando o Santíssimo é exposto, o Santíssimo Jesus nos espera ali para nos dar as graças. Na comunhão, Nosso Senhor fica triste quando nós não comungamos. Nosso Senhor nos aguarda. Quando a pessoa, por exemplo, faz anos que não confessa e não comunga, e a pessoa confessa, faz uma boa confissão e volta à comunhão, Nosso Senhor fica contente, Nosso Senhor fica feliz com isso. Então vamos aproveitar esse tempo sagrado da Quaresma, e olha minha gente, estamos chegando quase no fim, hein? Olha como é que o tempo passa rápido. Domingo que vem vai ser o primeiro domingo da Paixão. E no outro já é domingo de Ramos, é Semana Santa. Vamos aproveitar para sermos almas adoradoras da Santíssima Eucaristia. Vamos valorizar o que nós temos. Vamos fazer isso fazendo o seguinte. Nós vamos fazer uma boa confissão e vamos comungar. Não só na Páscoa. Porque na Páscoa é aquele fervorinho, né? Muitas vezes um fogo de palha. A pessoa vem, confessa, isso, comunga na Páscoa. No domingo da Páscoa ele comunga. Só vai comungar no ano que vem. Na Páscoa de 2016. Pelo amor de Deus. Preste atenção. Quem de vocês que vai almoçar no domingo da Páscoa e vai fazer a próxima refeição na outra Páscoa? Levanta a mão se tem alguém que faz isso. Vamos canonizar ele, vamos dar um prêmio para ele. Vou colocar ele naquele nicho ali, ó. Tem alguém? Aliás, tem até dois, né? Um para os homens e outro para as mulheres. Tem alguém que faz isso? Ninguém. Todos nós nos alimentamos todo dia. Senão a gente desfalece. Então também nós temos que alimentar nossa alma. Sempre. Não vamos trocar, meus prezados, a Eucaristia, Jesus, realmente presente na comunhão, por nada. Nem por um dinheiro, nem por um prazer, nem por uma mentira, uma fofoca, um adultério. Nada compensa a Eucaristia. Quando nós trocamos e preferimos o pecado, nós estamos perdendo a razão, porque não tem comparação. Então, peçamos a Nossa Senhora, aquela que foi sempre fiel a Jesus, que nós possamos valorizar o que nós temos. Jesus presente na Sagrada Comunhão. Então, coloque aí na agenda, na quinta-feira, nós teremos adoração de novo, o dia inteiro.
das 7 às 7 da noite. Vamos ver o nosso amor, a nossa fé, o grau de amor que nós temos para com o Santíssimo Sacramento, vindo adorar a Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.